Boa tarde, boa noite. Beleza? Vamos lá, pessoal do terceiro ano. Principais problemas ambientais. O que está mais na moda, né? Aquecimento global. Por que está na moda? Principalmente porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que isso não existe. Legal? O vice-presidente dos Estados Unidos, que nem é atual, né? O anterior, chamado... Isso, o nome do cara, né? Mas o anterior fez um documentário e Michael Moore, não, ó, tô misturando os autores, Michael Moore é outra coisa. E no documentário dele falava de aquecimento global. Então, assim, a gente tem um vice-presidente dos Estados Unidos falando que o mundo aquece, a gente tem um atual presidente falando que o mundo não aquece, a gente tem o presidente do Brasil falando contra os problemas ambientais também, meio que junto do presidente dos Estados Unidos, criou uma confusão. Logo, isso virou moda, né? Isso agora é o tema da moda, né? Todo mundo falando. Então, o que é o aquecimento global? O aquecimento global diz que o planeta Terra vai aquecer tanto que pode causar problemas para os animais, para os vegetais, para os peixes, para o clima. Pode derreter as calotas polares, aumentar os níveis dos oceanos. Mas por que tem gente que diz que o aquecimento global é uma mentira? Vamos lá. As pessoas acreditam nisso aqui. Ó. O planeta Terra ele tem um ciclo. E esse ciclo ele começa aqui, ó, frio, quente e frio. Isso quer dizer o quê? Que a Terra já ficou muito fria, era do gelo. Depois a Terra vai ficar muito quente. E depois a Terra vai ficar muito fria. E depois muito quente. Isso é cíclico. Então, alguns cientistas acreditam que a gente está aqui assim, ó. Isso pode ser real, sim, sem problema nenhum. Quer dizer que a Terra ainda vai aquecer mais. E aí, baseado nisso, Donald Trump e algumas outras pessoas falam: não adianta, né? A Terra vai esquentar mesmo. Quem tiver que entrar em extinção vai entrar. E a gente tem que se adaptar. O problema não é que a Terra vai esquentar mesmo. Se liga nisso. A Terra vai esquentar. Supondo que a Terra vai esquentar 2 graus Celsius. Beleza? Não tem isso aqui não. 2 graus Celsius. Se a gente não colaborar, ao invés da Terra esquentar 2 graus Celsius, ela pode esquentar 4 graus Celsius. 5 graus Celsius. Ela pode esquentar até mais. E aí, o que ia ficar ruim pode ficar muito ruim ou até insuportável. E isso que é o problema do aquecimento global. Se a Terra já vai esquentar, a gente pode colaborar para que ela esquente mais? A ideia é que não. Legal? Então o aquecimento global está baseado em um fenômeno físico chamado efeito estufa. Antigamente algumas pessoas botavam que uma coisa é sinônimo da outra, não é? O efeito estufa é um efeito físico. Que quer dizer o quê? Você tem por exemplo, na Europa, em lugares muito frios, Suíça, né, Groenlândia, assim vai, aquela galera do lugar muito frio, Dinamarca, eles às vezes querem cultivar plantas tropicais. O que eles fazem? Eles constroem uma estufa toda de vidro, aonde o sol vai entrar, o calor do sol vai ficar retido, e aí ali você cria uma temperatura maior para cultivar aquelas plantas. Botei exemplo aqui, né? Isso aqui é o meu cachorro, tá? É um ônibus, tá? É um ônibus. Acredita que é um ônibus. Então, aqui fora tá 38 graus, verão do Rio de Janeiro. Se o ônibus estiver todo fechado, o calor, o sol vai entrar. E se a gente medir a temperatura lá dentro, tá 60 graus. É bem comum isso. A gente entra no carro e o carro tá muito mais quente do que do lado de fora. Isso é o efeito estufa. O calor entra, ele é retido pela carroceria do carro e o carro está mais quente do que o lado de fora. Isso acontece com o planeta Terra. O efeito estufa no planeta Terra gera o aquecimento global. Se ligaram? Um fenômeno físico gera o aquecimento global. Como é que funciona isso? A luz entra, passa por uma camada formada de CO2 e metano principalmente. A gente só fala às vezes de CO2, mas tem que falar dos dois, CO2 e metano. E aí cria-se uma camada. A luz entra
e essa luz não sai com facilidade do planeta Terra. E aí, como ela não sai, ela fica sendo rebatida e liberando uma quantidade de calor. Com isso, a Terra ela cria uma temperatura favorável à vida. Então, é muito comum a gente, quando a gente está no 6º ano, estudando ciências, cometer esse erro. Ó, eu tenho o Sol, e aí ninguém mais lembra no 3º ano, né? Quais são os planetas? Ninguém lembra, né? Então tem um macetinho, né? Que todo mundo fala, minha velha traga meu jantar, então. Minha é o quê? Mercúrio. Então, o primeiro planeta é Mercúrio. Velha é o outro planeta, Vênus. O outro planeta é a Terra. O outro planeta é Marte. Então, minha velha traga meu jantar. O outro planeta é Júpiter. Beleza? E assim a gente vai. Saturno, Netuno, Urano e Plutão. O que acontece? Mercúrio está mais perto do Sol. Dos 3 planetas, Terra, Vênus e Mercúrio, qual o planeta mais quente? Aí no 6º ano a gente bota essa questãozinha, pega, todo mundo tá distraído, as crianças, né? Por quê? A criança olha o Sol e fala, Mercúrio é mais quente. Mercúrio é mais quente que Vênus? Não. Olha que loucura. Mercúrio está mais perto do Sol, mas é mais frio do que Vênus. Por quê? Porque Vênus tem atmosfera. Então Vênus tem uma atmosfera em volta dela que cria uma camada semelhante à nossa camada, né, de CO2, que a luz entra e ela fica retida. Com isso ela retém o calor. Mercúrio não tem atmosfera. Então o raio solar faz o quê? Ele bate Mercúrio e reflete. E aí o calor ele sai do planeta e vai embora pelo espaço. Já em Vênus, o calor bate em Vênus e é absorvido. Então, mesmo estando mais próximo do Sol, Mercúrio é mais frio do que Vênus. Desculpa, né? Menos quente do que Vênus, que tem uma temperatura muito grande, porque tem a atmosfera para reter. Se o planeta Terra não tivesse a atmosfera aqui em volta, ele seria muito frio, porque a luz ia bater, a luz ia refletir, o calor não ia ficar retido e aí ele ia ficar frio, sem condições de vida. Né? Muito está se falando hoje dos exoplanetas, que são os planetas que estão em órbitas de estrelas, no que a gente chama de zona habitável. Então cuidado com isso em prova, principalmente na UERJ, porque a zona habitável ela é uma distância próxima do Sol, para que o Sol não deixe aquele planeta muito quente nem muito frio. Mas também depende da atmosfera daquele planeta para saber se ele vai ficar quente ou não. Beleza? Então, quais são os gases do nosso efeito estufa? Legalzinho? Deixa eu tirar isso aqui para não contaminar, porque isso aqui é só uma observação e não contaminar teu cérebro. Quais são os gases do efeito estufa? Né? Dióxido de carbono ou gás carbônico e metano. Beleza? Metano é o gás do lixo. É o gás do peido da vaca e do boi. Pô, por que o senhor está falando de peido numa aula assim? A gente está numa parada muito doida. Como a gente diminuiu esse ano o consumo de carne, a pecuária brasileira em 2020, com essa coisa de não pode exportar, tá tudo bloqueado por causa da Covid, a gente está matando menos boi. Tem mais boi no pasto, liberando gases, né? Peido, eliminando gases. E esses gases do boi é o metano, que é o CH4. Então o Brasil, esse ano, ele aumentou a emissão de gases poluentes devido ao menor abate do gado bovino. Olha que loucura. Porque esse gás contribui para o aquecimento global. E o CO2? O CO2, a gente tem que ficar ligado que é o quê? Quanto mais CO2 e metano eu colocar, maior vai ser a minha camada, né, em volta do planeta Terra. Resultado, a Terra pode esquentar mais. Aonde a gente produz mais CO2? Na queima de matéria, o que? Orgânica.
Então, o Brasil, na primeira aula que eu dei de ecologia, eu falei, o Brasil gira sempre perto do quinto país que mais polui. Por causa de quê? Queimadas. As queimadas liberam uma quantidade de CO2 que acaba prejudicando. Beleza? Queima de combustível fóssil, de quê? Gasolina, libera grande quantidade de CO2. Resultado, pegando apagador, resultado, pegando a caneta, né? Você tem um aumento nessa camada de CO2 que favorece ao aquecimento global. Ô professor, como é que a gente faz para reverter isso? A gente pode diminuir e reverter. Diminuindo o consumo dessa matéria. Então, queimando menos matéria orgânica, usando menos combustíveis fósseis, usando combustíveis renováveis. Então, por exemplo, numa prova, o álcool combustível, né? O etanol, que é o nosso álcool, que basicamente só o Brasil usa carro a álcool, ele é um combustível renovável. Por quê? Eu planto a cana, beleza? Plantei lá o pé de cana. Isso aqui é uma cana, acredita, tá? A cana vai pegar o CO2, da atmosfera, esse CO2 vai compor a glicose da cana. Então essa glicose vai ser feita pelo CO2 a partir da fotossíntese. E aí quando a gente fermentar a glicose, vai fabricar o etanol. Fabricando etanol, eu vou quebrar o etanol e fabricar CO2. Eu faço o quê? Eu vou fazer um ciclo, onde libero o CO2, fabrico glicose. Pego a glicose, fabrico etanol, libero etanol. E aí eu não vou ter CO2 extra. Os alunos têm que se ligar muito nisso. O que é esse CO2 extra? Se eu pego o petróleo que está no fundo do oceano, na Terra, e jogo para a atmosfera, quando eu tiro o petróleo, transformo em gasolina e libero em CO2, eu estou botando CO2 extra. Ele não estava na atmosfera. Quando eu pego a cana, planto, a cana pegou o CO2 da atmosfera e eu fabrico o etanol, eu mantenho um ciclo, eu não boto CO2 extra na atmosfera. Isso é muito importante. Então, qual é o modo de reverter? O único modo de reverter o aquecimento global, único, né? É o que? É plantando árvores. Então, para cada árvore que a gente planta, aquela árvore vai absorver o CO2. O CO2 vai fazer parte da composição da celulose. E enquanto aquela árvore existir, aquela madeira rica em CO2, em celulose, o CO2 saiu da atmosfera e o CO2 está no caule da árvore. Deve ter aluno falando assim, pô, mas uma árvore dura quantos anos? Tem árvore com 2000 anos. Tem árvore que viu Jesus Cristo, tá? Então as pessoas dizem, que isso? Tem árvore que está lá há 2000 anos, há 1000 anos. Então o CO2 que está armazenado no caule dela deixa de ir para a atmosfera. Então o único modo de reverter é a gente plantando árvores. E o modo de diminuir é a gente tendo um consumo consciente, não usar carro para ir na padaria, não usar carro para ir na esquina, porque aí você vai estar liberando CO2 sem necessidade. O cachorro lá que é muito foda. Vamos lá? Outro problema muito comum que a gente tem é a chuva ácida. Na verdade, a chuva ácida foi um dos primeiros problemas ambientais que a gente teve no planeta Terra. Por quê? Porque quando a gente teve a primeira revolução industrial, a gente tinha como força motriz, o que é isso? O que moviam as máquinas na Inglaterra, o carvão. E aí a gente pensa assim, que carvão? Né? O carvão mineral. O que é carvão mineral? Há milhões de anos atrás, uma floresta pegou fogo, o carvão que sobrou foi soterrado, e esse carvão, que antes era um vegetal, ele foi recebendo alguns minerais, foi virando quase que uma pedra. A gente pega esse carvão, que foi queimado há milhões de anos, e queima ele de novo. O problema é que esse carvão, ele está cheio de quê? De minerais. Quando a gente queima, esses minerais acabam indo para a atmosfera. E foi o que aconteceu na primeira Revolução Industrial. Então todo mundo tem que se ligar ao seguinte,
Qual o marco da poluição mundial? A Revolução Industrial na Inglaterra. Até a Inglaterra começar com a Revolução Industrial, o máximo que a gente tinha de poluição era o quê? Cocô e xixi. Saneamento. Nas grandes cidades. O restante a gente nunca tinha visto uma poluição que atingisse o mundo todo. Na Revolução Industrial, a Inglaterra produz tanta fumaça, tanto enxofre, tanto nitrogênio para a atmosfera, que ela polui a Europa quase toda sozinha. E aí ela libera uma quantidade enorme de enxofre e de nitrogênio na atmosfera. Esse enxofre na forma de nitrito, de sulfato, de sulfito, de sulfeto, SO3, SO2, vai se combinando com a água e vira, ó, um exemplo, H2SO4. Isso aqui é o ácido sulfúrico. Resultado, isso aqui começa a ir para a atmosfera e chover. Quando começa a chover, a água se combinando com esses caras vai formando a água que tinha que ter um pH próximo do neutro, começa a ficar com pH ácido. pH, para quem não lembra, beleza? Terceiro ano, tem que estar com isso na cabeça. 7, pH neutro, 0, 14. Para cá é ácido, legal? Para cá é básico. Para cá é básico e o 7 é neutro. Então a chuva começa a ficar ácida. Essa chuva começa a cair nos rios, nos lagos, nos mares e começa a destruir a floresta na Europa, começa a destruir os lagos na Europa. Hoje, ainda hoje, na Europa, tem mais de 1000 lagos mortos, desde a época da Revolução Industrial, que estão ácidos por causa de chuva ácida, aonde não tem peixe, não tem quase nada de vida ali. A gente chama isso de lago morto, porque quase vida nenhuma presente no lago, proveniente da poluição que aconteceu na Europa. Então, hoje, a gente tenta colocar filtro nas chaminés das fábricas. Hoje, quem usa carvão mineral, basicamente, no mundo, são as termoelétricas. O Brasil ainda usa carvão mineral, usina termoelétrica para produzir energia elétrica, mas a maior parte das indústrias, ou deveria ter, um filtro para reter esses compostos para que a gente não tenha chuva ácida. Legal? Problema da chuva ácida. A água ficando ácida mata peixes, mata lagos. A chuva ácida mata sapo, rã, perereca, anfíbios que respiram pela pele. A pele vai ficando detonada. E as plantas mais sensíveis, principalmente briófita e pteridófita. Pô, professor, não lembro o que é briófita, musgo, pteridófita, samambaia. Por que esses dois sofrem? Se liga sempre nisso. Porque briófita e pteridófita se reproduz pela água. O gameta masculino nada. Se a água está ácida, o gameta morre e acaba não tendo problema na reprodução. Né? Fora que a planta sofre com isso. Show?